Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos e tenho denunciado a hipocrisia da cúpula dessa instituição, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. E a partir de hoje, nós estaremos gravando vídeos falando a respeito de uma operação chamada DRACON, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Essa operação, ela é como se fosse uma lava-jato, uma operação lava-jato, só que do Distrito Federal. E envolve pelo menos 5 deputados distritais, inclusive também cita nomes de governadores. E nós vamos falar sobre esse assunto que você observa que a mídia não tem falado desse assunto. E também você pode perceber que é uma investigação que corre com sigilo, segredo de justiça, mas nós tivemos acesso aos autos, tivemos acesso às denúncias, ao inquérito, e vamos estar mostrando aqui nos vídeos. Só para você ter uma ideia do que é essa operação. Eu tenho aqui uma notícia da internet que vou ler para você, uma parte que diz assim: depois de quase 3 meses de investigação, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou o resultado da primeira fase da Operação DRACON. Os promotores denunciaram à Justiça os 5 deputados alvos da ação por corrupção passiva. Responderão ao processo do Judiciário o presidente afastado da Casa, deputado, ou melhor, deputada, a presidente afastada da Casa, deputada Celina Leão, Raimundo Ribeiro, ambos do PPS, além de Júlio César, do PRB, Bispo Renato Andrade, do PR, e Cristiano Araújo, do PSD. Eles são suspeitos de destinar emendas parlamentares para a área de saúde em troca de propina. Bom, se você não conhece, Júlio César Ribeiro é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor Júlio César Ribeiro. Inclusive, se você observar o depoimento do Bispo Macedo e também o depoimento que o Bispo Gonçalves, os dois prestam à justiça, eles citam o nome Júlio César Ribeiro, que também fez parte da administração da Igreja Universal do Reino de Deus no Brasil, e ele colocava administradores nos estados, e a suspeita que também recebia propinas desses administradores. Ele era braço direito do Bispo Romualdo. E ele é citado também pelo Bispo Macedo, não me engano, pelo Bispo Romualdo, quando eles vão prestar depoimentos de uma ação
que o ex-bispo Marcelo Pires fez contra eles uma denúncia de terem falsificado uma procuração. Então, o pastor Júlio César Ribeiro, ele foi colocado em Brasília, inclusive chegou a ser secretário de esportes em Brasília, foi apresentado nas igrejas de Brasília, foi o deputado mais votado, deputado distrital mais votado, e ele está diretamente ligado a essa denúncia, a essa investigação, esse inquérito dessa operação Drácon, que você pode perceber que o bispo Macedo, ele não pune corruptos. Você veja o caso do bispo Rodrigues, que foi condenado naquela operação do mensalão. O bispo Rodrigues, ele não foi punido por causa da corrupção. Ele foi punido porque teve envolvimento também com mulheres. Porque até hoje, o bispo Macedo o sustenta, o bispo Macedo o encoberta. Ele continua sendo privilegiado pelo bispo Macedo. Porque o bispo Macedo, ele quer a política, justamente para tratar dos seus assuntos, dos assuntos dele, dos assuntos da Record, dos assuntos de corrupção, dos assuntos de processos que tem e tiveram contra ele. Então nós tivemos acesso ao processo, tivemos acesso também ao inquérito, e vamos tratar nesses vídeos sobre isso. Ministério Público, eu estou aqui com a denúncia aberta aqui no computador, Ministério Público da União, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Procuradoria Geral de Justiça. Então, está aqui autos, número 2016.00.2.035724-9 INQ. Então, vamos lá. Para você entender o que eles fizeram, o Júlio, Júlio César Ribeiro, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, deputado do PRB, que é o partido que é comandado pela cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Então vamos lá, denúncia. A denúncia em favor de Celina Leão Izim Ferreira, conhecida como Celina Leão, Cristiano Nogueira Araújo, Júlio César Ribeiro, conhecido como Júlio César, Raimundo da Silva Ribeiro Neto, o Raimundo Ribeiro, Renato Andrade dos Santos, Bispo Renato, Valério Neves Campos, Valério Neves, Alexandre Braga Cerqueira, o Alexandre Braga, e Ricardo Cardoso dos Santos, Ricardo dos Santos. Então, a síntese da imputação. No período compreendido entre os dias 7 de dezembro e 16 de dezembro de 2015, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, os denunciados Celina Leão, Bispo Renato, Júlio César Ribeiro, que é o pastor da Igreja Universal, Raimundo Ribeiro, Cristiano Araújo, Valério Neves e Alexandre Braga Cerqueira, agindo de forma voluntária e consciente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas,
em razão do exercício dos cargos públicos que ocupavam, solicitaram em favor de todos vantagens indevidas, ou seja, propina, ao presidente da Associação Brasileira de Construtores, ASBRACO, como contrapartida à destinação, por meio de emenda a projeto de lei, de recurso orçamentário para o pagamento de empresas associadas responsáveis por obras de manutenção das escolas públicas do Distrito Federal. Então, primeiro, eles solicitaram propinas, né, dessa empresa, para que essas empresas que cuidavam das escolas, da manutenção das escolas, dessem propinas para eles. Utilizando o mesmo modus operandi, no período compreendido entre os meses de dezembro de 2015 e abril de 2016, nessa cidade de Brasília, Distrito Federal, os denunciados. Então fala aqui de novo, Celina Leão, Bispo Renato, Júlio César Ribeiro, Raimundo Ribeiro, Cristiano Araújo, Valério Neves e Ricardo dos Santos, agindo de forma voluntária e consciente, em comunhão de desígnios, em razão do exercício dos cargos públicos que ocupavam, solicitaram em favor de todos vantagens indevidas, propina, a empresas prestadoras de serviço de fornecimento de leitos de UTI, em razão da destinação, por meio de emenda, o projeto de lei de recurso orçamentário de 30 milhões de reais em favor delas. A intitulada Operação Draco descortinou a existência de um esquema de corrupção envolvendo deputados distritais e servidores públicos, relacionados em suma à negociação ilícita de emendas parlamentares mediante a solicitação de vantagens indevidas. A investigação teve início com o recebimento por parte da Procuradoria-Geral da Justiça, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, de ofício subscrito pelo consultor jurídico do governo do Distrito Federal, solicitando providências apuratórias a respeito de matéria jornalística publicada na revista Isto É, edição 2432, sob o título Propina no DF. Referida publicação revelou a existência de gravações ambientais nas quais interlocutores relatavam genericamente a presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde, Sindsaúde, esquemas de desvio de dinheiro público no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda e Saúde do Distrito Federal. Foi então autuada a notícia de fato número 08190.09.4306/16-26, a qual se juntou, poucos dias depois, o memorando número 154/2016-2, PROSUS, que trouxe os autos de diversos documentos, cópias de e-mails, depoimentos, além de mídias eletrônicas e transcrições corroborando os graves fatos noticiados na imprensa. E nós tivemos acesso a esses documentos, ou seja, relacionados aqui nos autos, ou seja, documentos, cópias de e-mails, depoimentos,
além de mídias eletrônicas, ou seja, WhatsApp e transcrições, que mostram que o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Júlio César Ribeiro, deputado distrital, está envolvido nesse grande esquema de corrupção. Então, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos todos os dias gravar um vídeo falando a respeito da Operação Dracon, a operação que trata de desvio de dinheiro, e pasmem vocês, um pastor, aliás, o bispo Rodrigues já estava envolvido na corrupção de ambulâncias, não é verdade? Agora o pastor Júlio César Ribeiro envolvido na corrupção e, pasmem, que tratava dinheiro que tratava de escolas públicas, dinheiro que tratava e que seria destinado à saúde, inclusive a compra de leitos de UTIs. É isso mesmo, UTIs. UTIs. Unidade de tratamento intensivo. Milhares de pessoas morrendo no Brasil por falta de leitos, crianças que não têm acesso à educação, e o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, que também foi administrador da igreja no Brasil, braço direito do bispo Romualdo, que inclusive já teve o seu nome em empresas da igreja, como rádios, citado pelo bispo Gonçalves num depoimento ao Ministério Público no Paraná, se eu não me engano, Santa Catarina, envolvido nesse grande esquema de corrupção, que você não vai ver a notícia na Record, não vai sair notícia na Record, mas nós vamos trazer aqui, e vamos falar de todos os documentos que estão nos autos, todos os documentos que estão no inquérito, que corre em segredo de justiça, mas nós tivemos acesso. Eu queria que você do Distrito Federal, você de todo o Brasil, por favor, eu tenho gravado vários vídeos, mas eu peço a você, por favor, que esse vídeo você divulgue o máximo que você puder. Talvez você possa não entender agora a importância desse vídeo, mas eu garanto para você que é muito importante você divulgar, compartilhar, curtir, comentar, baixar, subir no seu canal, compartilhar no Facebook, enviar pelo Zap, porque nós vamos falar de toda a podridão que envolve o governo do Distrito Federal, onde o pastor distrital mais votado do PRB, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Júlio César Ribeiro, envolvido num grande esquema de corrupção. Por favor, divulgue esse vídeo. E amanhã teremos um vídeo a mais sobre este assunto, sobre a Operação Dracon. Tá certo? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço. Vamos em frente.